Era uma tarde sufocante de verão em São Paulo, o tipo de calor que faz o ar pesar como uma manta úmida sobre a cidade. Laura, uma mulher de 52 anos com cabelos castanhos curtos e ondulados que ela cortava sozinha para economizar, olhos verdes que refletiam uma mistura de cansaço e esperança, e um corpo marcado pelos anos de trabalho em pé na sala de aula, estava no centro da sala de estar de seu apartamento modesto no bairro de Pinheiros. O espaço era pequeno, mas acolhedor, paredes bege desbotadas pelo tempo, um sofá de veludo marrom com almofadas remendadas, uma mesa de jantar de madeira compensada que rangia a cada refeição, e prateleiras cheias de livros didáticos e romances que ela devorava nas noites insone. Naquele momento, duas malas abertas dominavam o chão. Uma preta de rodinhas, comprada em uma liquidação online no ano anterior, e outra cinza, herdada de uma tia distante, onde Marcos guardava suas roupas de praia e itens essenciais. Laura havia passado os últimos 12 meses contando cada centavo. Como professora de português em uma escola pública na periferia, ela lidava diariamente com turmas lotadas de adolescentes barulhentos, pilhas intermináveis de redações para corrigir a luz de uma lâmpada fraca na cozinha, boletins para preencher até altas horas, e o estresse constante de um salário que mal cobria o aluguel, as contas de luz e água, o condomínio e as despesas com remédios para a pressão alta que o trabalho lhe causará. Mas agora, finalmente, o prêmio. 2 semanas de férias em uma pousada simples, mas charmosa, na praia de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Ela havia reservado o quarto com vista para o mar turquesa, imaginando acordar com o som das ondas batendo nas pedras, passeios tranquilos pela areia branca, jantares de frutos do mar frescos, e quem sabe, um pouco de romance com Marcos, algo que faltava há anos em meio à rotina exaustiva. Marcos, seu marido de 55 anos, um engenheiro civil com cabelos grisalhos desgrenhados, bigode bem aparado que ele insistia em manter apesar das brincadeiras dela, e mãos grandes e calejadas de quem passará a vida medindo terrenos e supervisionando obras, ajudava a arrumar as malas com uma eficiência metódica. Amor, isso vai ser perfeito. Sol, mar, descanso total. Você merece isso mais do que ninguém depois de um ano como esse, disse ele, dobrando uma camiseta polo azul marinho com o logo de uma construtora antiga, onde trabalhará por décadas antes de ser demitido em uma reestruturação e agora pegando frilas para sobreviver. Laura sorriu, sentindo uma onda de gratidão misturada com uma ansiedade sutil, como se algo pudesse dar errado a qualquer momento. É verdade, Marcos. Faz tempo que não tiramos um tempo só para nós. Sem trabalho, sem família, só paz e sossego. Eles riram juntos, imaginando drinks coloridos na beira da praia, caminhadas ao pôr do sol sobre a areia fofa em noites estreladas sem o barulho constante dos carros na avenida abaixo. Mas então, o telefone fixo tocou, quebrando o encanto como um vidro se estilhaçando no chão. Era o aparelho antigo, daqueles com fio enrolado, que Dona Helena, a sogra, sempre insistia que ainda funciona melhor que esses celulares modernos cheios de vírus. Laura atendeu com um pressentimento ruim no peito, como uma nuvem escura se formando no horizonte. Laura, minha filha, ouvi dizer que vocês vão para Ubatuba amanhã. Que maravilha! Eu vou junto, né? Faz tanto tempo que não vejo o mar. Minhas costas doem só de pensar em ficar aqui sozinha nessa casa velha e abafada, disse Dona Helena, com sua voz autoritária e rouca, marcada por anos de cigarro e comandos dados aos filhos. Laura piscou devagar, o cérebro demorando a processar as palavras, como se fossem em outra língua. Dona Helena, a reserva é para 2 pessoas. Só eu e Marcos. É uma viagem do casal, para recarregar as energias. Do outro lado da linha, uma risada seca, curta, que Laura conhecia bem demais, era o riso de quem já havia decidido e não aceitava não como resposta. Bobagem, menina. Casal que deixa a mãe viúva sozinha em casa durante as férias. Eu vou sim. Aliás, Marcos, você fica cuidando das coisas aqui em São Paulo, com seu trabalho e tudo. Eu e Laura vamos nos divertir como nos velhos tempos, quando eu ainda era jovem e podia dançar na praia. Eu preciso mais do que você, com minha idade e essas dores crônicas que os médicos não curam. Laura sentiu um nó apertado no estômago, como se alguém tivesse torcido suas entranhas. Dona Helena sempre fora assim, mandona, egoísta, interferindo em cada aspecto da vida deles como se fosse a rainha de um reino invisível. Desde que se casara com Marcos há 25 anos, Laura suportava as críticas constantes. Você não cozinha direito. Essa feijoada está sem sal. Como meu filho aguenta? Essa casa está uma bagunça. Onde aprendeu a arrumar? Na rua.
Meu filho merece uma esposa mais caprichosa, mais como eu era. E as visitas surpresa que duravam semanas, transformando o apartamento em um hotel particular onde ela era hóspede VIP e Laura a empregada. Mas dessa vez, era demais. Aquelas férias eram sagradas, o único luxo que Laura se permitia após anos de sacrifícios, de noites sem dormir corrigindo provas, de dias inteiros em salas quentes e cheias de poeira. Dona Helena, eu paguei tudo. As reservas estão no meu nome. É o meu descanso. Eu economizei cada centavo. A sogra bufou, impaciente, como se Laura fosse uma criança teimosa. Então muda o nome na reserva. Eu tenho mais necessidade. Com minha idade, minhas dores nas costas, na coluna, nos joelhos, você ainda é nova. Vai ter tempo de descansar essas suas ossinhas no sofá da sala ou em qualquer feriadozinho. Desempacota as malas, filha. Eu já estou com a minha pronta aqui, cheia de roupas leves e remédios para enjoo. Laura congelou, o telefone tremendo em sua mão suada. Marcos, que ouvia tudo do outro lado da sala enquanto fechava a mala, tentou intervir, pegando o aparelho com uma expressão de desconforto. Mãe, isso não é justo. Laura planejou isso há meses, economizou, organizou tudo. Justo. A voz de Dona Helena endureceu como aço. Eu criei você sozinha depois que seu pai morreu aos 38 anos de um infarto repentino, trabalhando como costureira até os dedos sangrarem, costurando vestidos para Madame Rica enquanto vocês comiam arroz com feijão todo dia. Agora é hora de retribuir, filho. Eu vou. Ponto final. Chego amanhã cedo para arrumar tudo. E desligou, deixando um silêncio pesado no ar, quebrado apenas pelo tic-tac do relógio de parede que Marcos herdara do pai. Laura olhou para o marido, lágrimas de raiva brotando nos olhos verdes, as mãos cerradas em punhos. Ela não pode fazer isso. Pode? Isso é loucura. São minhas férias. Marcos, dividido entre a mãe que o criará sozinho e a esposa que amava, abraçou-a por trás, mas o abraço parecia fraco, carregado de culpa acumulada. Desculpa, amor. É só dessa vez. Ela é idosa, teimosa. Vamos conversar amanhã. Mas Laura sabia que não adiantaria. Dona Helena sempre vencia. No dia seguinte, ela chegou pontualmente às 8 horas, com sua mala velha de rodinhas arranhada por anos de uso, um chapéu de palha grande demais e um sorriso triunfante que mascarava a arrogância profunda. Pronto, Laura. Desempacota aí essas malas. Eu e Marcos vamos para Ubatuba. Você fica e cuida da casa, como uma boa nora deve fazer. Marcos, hesitante, murmurou. Mãe, isso é exagero. Mas Dona Helena o calou com um olhar afiado. Exagero. Eu sou idosa, preciso de ar fresco, sol, vitamina D para os ossos fracos. Laura pode ir outro dia, quando eu não precisar. Laura, fervendo por dentro como uma panela de pressão, assentiu com um sorriso forçado, os dentes cerrados. Tudo bem, Dona Helena. Divirtam-se. Mandem fotos. Enquanto via o carro partir pela rua movimentada de Pinheiros, com Marcos ao volante olhando para trás com olhos culpados e a sogra no banco do passageiro tagarelando sobre o quanto merecia aquilo, Laura ficou na janela até o veículo desaparecer na curva. Então fechou a cortina com força, o tecido rangendo no varão. Pela primeira vez em 25 anos de casamento, ela sentiu algo novo crescer dentro do peito. Uma raiva pura, fria e afiada como uma lâmina de faca recém-amolada. Eles vão se arrepender, pensou. Quando voltarem, o surpresa estará esperando. E não será um jantar quente. Os primeiros dias após a partida foram um tormento silencioso para Laura. O apartamento, que sempre parecerá pequeno e apertado com a presença constante de Dona Helena nas visitas, agora ecoava vazio como uma caverna abandonada. Sem o ronco suave de Marcos à noite, sem a voz autoritária da sogra reclamando do volume da TV ou da temperatura do chuveiro, sem ninguém para dividir o café da manhã simples de pão francês com manteiga e café preto forte. Laura acordava cedo por hábito escolar, preparava o café na cafeteira velha que chiava como um gato bravo, sentava-se à mesa de jantar rangente e olhava para o lugar vazio onde Dona Helena costumava se sentar para criticar tudo. O pão muito torrado, o café fraco demais, a maneira como Laura cortava as frutas em pedaços irregulares, como se fosse para porcos. Ela não chorou. Chorar seria admitir derrota, dar a vitória para a sogra mesmo à distância. Em vez disso, pegou o celular e ligou para Sofia, sua melhor amiga desde os tempos de faculdade, quando as duas estudavam pedagogia e sonhavam com salas de aula ideais que nunca existiram. Sofia, ela roubou minhas férias. Na minha cara, disse.
Desempacota as malas, eu vou no seu lugar. Ainda dá tempo de você descansar essas suas ossinhas no sofá da sala. Sofia, viúva de 58 anos, contadora aposentada que morava 2 andares abaixo no mesmo prédio antigo de tijolos aparentes, ficou em silêncio por 3 segundos inteiros, o tempo que levou para processar a absurdidade. Laura, você vai deixar isso passar? De novo? Não. Dessa vez, não. Eu preciso de ajuda. Elas se encontraram na mesma tarde no apartamento de Sofia, um espaço pequeno mas cheio de plantas e fotos de viagens que ela fazia sozinha desde a morte do marido. Sofia trouxe bolo de fubá caseiro, quentinho e cheirando a erva doce, e uma garrafa de vinho tinto barato de supermercado. Sentaram-se no sofá florido e conversaram por horas, o sol da tarde filtrando pelas persianas e criando padrões de luz no chão de taco. Ela sempre foi assim, desabafou Laura, a voz embargada pela raiva acumulada. Desde o casamento. Criticava minha roupa de noiva, dizendo que era simples demais para o filho dela. Minha comida, sempre sem tempero ou salgada demais. Minha maneira de falar com Marcos, como se eu fosse uma intrusa. Quando engravidamos da primeira vez e perdi o bebê no 3º mês, ela disse na minha cara: talvez você não tenha jeito para ser mãe, Laura. Algumas mulheres simplesmente não têm. E continuou vindo aqui, mandando, decidindo onde colocar os móveis, o que cozinhar, como educar se tivéssemos filhos. E Marcos, ele sempre diz desculpa, mas nunca confronta. Sofia ouviu tudo sem interromper, servindo mais vinho. Depois perguntou, os olhos castanhos cheios de empatia: o que você quer fazer? Qual é o plano? Laura olhou para o teto, traçando padrões imaginários nas rachaduras. Quero que ela volte e veja que esta casa não é mais dela. Que eu existo. Que eu decido. Quero mudar tudo aqui. Pintar as paredes, trocar os móveis, transformar o quarto dela em algo meu. E descobrir onde ela guarda aquela poupança secreta que o sogro deixou e que ela nunca dividiu. Sofia sorriu devagar, um sorriso de conspiração. Então vamos transformar este lugar. Comece pela pintura. Eu conheço um pintor bom e barato. No dia seguinte, Laura chamou o pintor, um homem de 60 anos chamado Seu João, com mãos manchadas de tinta e um jeito quieto. Enquanto ele passava a primeira demão de azul serenite nas paredes da sala, transformando o bege triste em um tom calmo que lembrava o mar que ela não veria, Laura abriu a gaveta secreta que Dona Helena usava nas visitas prolongadas. Extratos bancários amarelados, recibos de pagamentos antigos, uma chave de cofre enferrujada que Laura nunca vira antes, e notas de uma poupança no Banco do Brasil que somava mais de R$150 mil, dinheiro que o falecido sogro deixará para a família, mas que Dona Helena guardava egoisticamente, alegando para emergências minhas. Laura fotografou tudo com o celular, as mãos tremendo de excitação e raiva. Enviou as imagens para o Dr. Ricardo, advogado amigo da família, um homem de 62 anos com óculos grossos e uma prática pequena no centro. Dr. Ricardo, eu tenho direito à parte dessa herança que ela esconde? Como nora, depois de 25 anos casada. O advogado, após analisar os arquivos, respondeu por e-mail no mesmo dia. Sim, Laura. Pelo Código Civil, artigo 1829, a herança deve ser partilhada entre os herdeiros legítimos, incluindo cônjuges em regime de comunhão. E se provar ocultação dolosa, pode haver multa de até 20% e partilha forçada. Vamos preparar os documentos. Você tem provas sólidas. Laura anotou tudo em um caderninho novo que comprará especialmente para o Projeto Liberdade. Como batizar o plano em sua mente. Enquanto isso, em Ubatuba, Dona Helena reinava absoluta como uma rainha em exílio voluntário. Postava fotos no Facebook diariamente. Selfies na areia branca com filtro que suavizava as rugas, pratos de peixe frito com limão e farofa, o pôr do sol laranja sobre o mar com legendas como descanso merecido da vovó guerreira. Quem merece sou eu, depois de uma vida de sacrifícios praia com guarda-sol, coração vermelho, #Ubatuba Paraíso, #Vida de Viúva. Marcos, coitado, aparecia em algumas fotos, sorrindo forçado, e mandava mensagens para Laura toda noite. Amor, mãe está feliz como nunca. Mas eu sinto sua falta terrível. O mar está lindo. As ondas batendo nas pedras me lembram de você. Desculpa mais uma vez. Te amo. Laura respondia com emojis de coração e frases curtas como aproveitem bem. Mas por dentro contava os dias, marcando no calendário da cozinha com X vermelhos. Cada dia era uma vitória pequena. O pintor terminou a sala.
A cozinha ganhou novos azulejos, o sofá velho foi para o lixo e o novo chegou embalado em plástico bolha. No 8º dia, ela adotou o segundo gato, Rebelião, de um abrigo local. Preto e branco, olhos verdes como os dela, miado alto que ecoava pelo prédio. Dona Helena odiava gatos, alegando alergia que nunca se manifestava de verdade. Perfeito, pensou Laura. No 5º dia da ausência, o apartamento já era outro mundo. As paredes azuis serenite refletiam a luz da manhã, transformando a sala em um oásis calmo que lembrava o mar distante. O sofá cinza novo, comprado em promoção na loja de móveis usados da Rua Teodoro Sampaio, era macio e sem manchas. O tapete felpudo bege sob os pés dava uma sensação de luxo que Laura nunca sentirá. As cortinas leves, brancas como nuvens, balançavam com a brisa da janela aberta, deixando entrar o cheiro de chuva iminente da cidade. A cozinha, antes um espaço funcional e sem graça, agora brilhava com armários brancos recém-instalados, geladeira inox de segunda mão mas impecável, e uma torradeira vermelha reluzente que Laura sempre quisera e nunca comprará por causa dos comentários ácidos de Dona Helena. Pra que torradeira? Torrar no forno é mais barato e não gasta energia à toa. Agora, Laura torrava pães toda manhã, sentindo um prazer rebelde em cada fatia crocante. O quarto de hóspedes, aquele que Dona Helena chamava possessivamente de meu quarto em cada visita, decorando com suas fotos antigas e lençóis floridos que cheiravam a naftalina, foi completamente transformado. Laura contratou um marceneiro amigo de Sofia, um homem quieto chamado Zé, que montou uma mesa de trabalho robusta com gavetas espaçosas, instalou prateleiras altas cheias de livros que Laura amava, Clarice Lispector com suas introspecções profundas, Lígia Fagundes Telles com mistérios urbanos, Carolina Maria de Jesus com relatos crus da favela, Adélia Prado com poesia cotidiana, Conceição Evaristo com vozes negras femininas. Comprou uma cadeira ergonômica de segunda mão em uma loja online e pendurou um quadro abstrato em tons de azul e verde que comprará em uma feira na Praça Benedito Calixto, representando ondas do mar que ela ainda sonhava em ver. Sobre a mesa, um vaso de lavandas secas exalava um aroma calmante, e um porta-retratos com foto dela e Marcos no dia do casamento, um dia chuvoso em 1998, com ela de vestido simples branco e ele de terno alugado, sorrindo como se o mundo fosse deles, sem Dona Helena cortando o canto da imagem com seu olhar desaprovador. Liberdade e rebelião agora dominavam a casa, dormindo no novo tapete, correndo atrás de bolinhas de papel alumínio e arranhando o sofá velho que Laura jogará fora sem remorso. Os miados ecoavam pelo prédio, e os vizinhos comentavam: Laura está diferente, mais viva. Laura ligou para as cunhadas, Rita e Paula, em uma conferência de vídeo no novo computador do escritório. Meninas, preciso de vocês aqui quando eles voltarem. O plano está pronto, mas preciso de apoio. Rita, 50 anos, casada com um contador estressado e mãe de 2 adolescentes rebeldes, respondeu na hora, a voz cheia de solidariedade. Eu vou, Laura. Cansei de ver minha mãe tratar você como empregada doméstica. Ela fez o mesmo comigo quando me casei. Criticava minha casa, minha educação dos filhos. Chega. Paula, 48 anos, divorciada há 5 anos e morando sozinha com o filho mais novo de 15 anos, completou com raiva contida. Eu também. E traga os documentos da herança, Rita. Vamos acabar com essa palhaçada de ela esconder dinheiro do papai como se fosse dela só. Ele deixou para a família, não para o ego dela. Elas combinaram os detalhes. Estariam lá no dia do retorno, com bolo e café para disfarçar, mas prontas para o confronto. Enquanto isso, as mensagens de Marcos chegavam diariamente. Fotos da praia, do mar calmo ao amanhecer, de Dona Helena rindo com um cocô na mão. Amor, mãe está feliz como criança. Mas eu sinto sua falta terrível. O quarto é lindo, mas vazio sem você. Desculpa mais uma vez. Te amo mais que tudo. Laura respondia com fotos do apartamento em transformação, sem revelar muito. Aqui tudo bem. Saudades também. Mas por dentro, contava os dias como um prisioneiro marcando a parede da cela. No 9º dia, uma ligação inesperada de Dona Helena. Laura, filha, o pé torcido está doendo mais. Vamos voltar antes. Prepare meu quarto, hein? E faça uma sopa de legumes, daquelas que eu gosto. Laura desligou, sorrindo para o espelho. Seu quarto. Espere para ver. O carro estacionou na garagem do prédio às 18h47 do 12º dia. O sol poente tingindo o céu de laranja avermelhado como um aviso de tempestade. Dona Helena desceu primeiro,
apoiada em uma muleta de alumínio que Marcos comprará na farmácia de Ubatuba. Mancava exageradamente, gemendo a cada passo, mesmo o médico tendo dito que era só uma torção leve que melhoraria com repouso. Laura, cadê meu jantar? Estou morta de fome depois dessa viagem infernal. Meu pé dói como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Ela entrou pela porta da frente, que Laura deixará entreaberta. Parou abruptamente no hall, boquiaberta, os olhos arregalados como pratos de porcelana prestes a cair. As paredes azuis serenite refletindo a luz crepuscular, o sofá cinza novo reluzindo, os dois gatos, liberdade e rebelião, no braço do sofá miando em coro, o cheiro de lavanda fresca no ar misturado com o aroma de jantar cozinhando na cozinha nova. O que é isso aqui? Minha casa virou um aquário azul. Onde estão meus móveis? E esses gatos fedorentos? Laura apareceu na porta da cozinha, avental limpo e branco sobre o vestido casual, cabelo preso em um coque elegante, sorriso sereno e controlado como uma atriz em cena. Bem-vinda de volta, Dona Helena. Como foram as férias que você tanto merecia? O mar estava bom. Mandou fotos lindas no Facebook. A sogra avançou 2 passos mancando, apontando o dedo trêmulo com unha vermelha lascada. Você pintou minha casa sem minha permissão. Meu quarto. Onde está meu quarto com minhas coisas? Laura caminhou calmamente pelo corredor, os saltos baixos ecoando no piso novo de porcelanato, e abriu a porta do antigo quarto de hóspedes com um gesto dramático. Agora é meu escritório. Eu mereço um espaço só meu para trabalhar, ler, pensar. Você pode dormir no sofá novo, se quiser visitar. Ou voltar para o seu apartamento no centro, que é tão confortável quanto. Dona Helena virou-se para Marcos, que entrava com as malas, os olhos faiscando como brasas. Filho, fala com ela. Essa mulher enlouqueceu. Marcos baixou a cabeça, colocando as malas no chão com um baque surdo. Mãe, Laura tem razão. Você passou dos limites dessa vez. Roubou as férias dela. As cunhadas Rita e Paula entraram pela porta da frente nesse exato momento, carregando sacolas de mercado cheias de frutas e pães, como se fosse uma visita casual. Mãe, a gente veio ajudar no jantar, disse Rita, com um sorriso falso. Mas também para ajudar você a entender que não manda mais em ninguém nesta família. Dona Helena sentou no sofá novo com um gemido, as mãos tremendo como folhas ao vento. Vocês estão todos contra mim. Depois de tudo que eu fiz. Laura colocou os papéis do advogado na mesa de centro, ao lado de um vaso de flores frescas que comprará naquela manhã. Não contra você. Contra o que você fez por anos. Roubou minhas férias que eu paguei com suor. Escondeu a herança do seu marido que era para a família toda. Manipulou Marcos com culpa. Criticou minha comida, minha casa, minha vida inteira como se eu fosse uma intrusa. Chega, Dona Helena. Dona Helena empalideceu ao ver os documentos, o rosto enrugado perdendo cor como uma folha seca. Como vocês sabem dessa herança? Isso é privado. É meu. Dr. Ricardo entrou logo atrás, pasta de couro marrom na mão, terno impecável apesar do calor. Senhora Helena, pelo artigo 1829 do Código Civil Brasileiro, a herança deve ser partilhada entre os herdeiros legítimos, incluindo filhos e cônjuges em regime de comunhão de bens. E ocultação dolosa pode gerar multa de até 20% do valor e partilha forçada judicialmente. Temos provas. O silêncio caiu como uma pedra pesada na sala, quebrado apenas pelo miado de rebelião pulando no colo de Dona Helena, que o empurrou com nojo. Dona Helena chorou então. Lágrimas verdadeiras, não as de teatro que usava para manipular. As mãos cobrindo o rosto, os ombros tremendo. Eu só não queria ficar sozinha. Depois que meu marido morreu, eu tinha medo de perder vocês todos. O dinheiro era minha segurança. Laura sentou ao lado dela, a voz baixa mas firme, o coração dividido entre raiva e pena. Então não nos perca. Mas deixe de nos controlar como marionetes. A noite foi longa e pesada, como uma tempestade que não passa. Ninguém dormiu cedo. A sala virou um confessionário improvisado, com as luzes baixas da abajur nova iluminando rostos cansados. Dona Helena, ainda no sofá, contou histórias que nunca contará antes. O marido alcoólatra que gastava o salário em cachaça e chegava em casa violento, a viuvez aos 42 anos deixando-a com 3 filhos pequenos e uma pilha de dívidas, o medo constante de ser abandonada como a mãe dela fora pelo pai. Eu achava que se controlasse tudo, a casa, o dinheiro, as vidas de vocês, ninguém ia embora como meu pai foi. Laura ouviu em silêncio, as mãos cruzadas no colo. Depois,
Quando a sogra parou para enxugar as lágrimas com um lenço bordado que tirou da bolsa, falou com voz embargada. Eu também tive medo, Dona Helena. Medo de nunca ter paz na minha própria casa. Medo de ser invisível, de ser só a nora que cozinha e limpa. Medo de perder Marcos para a culpa que você plantava nele. Mas roubar meu descanso, minhas férias que eu paguei com horas extras e noites sem dormir, não resolveu nada. Só piorou. Marcos abraçou as duas, os olhos vermelhos de emoção. Vamos começar de novo. Sem segredos. Sem controle. Somos família, não um reino com rainha. Rita e Paula assentiram, compartilhando suas próprias histórias. Rita de como Dona Helena criticava a educação dos netos, Paula de como a mãe interferia no divórcio dela, dizendo você não soube segurar o marido. No dia seguinte, com o sol nascendo e iluminando o apartamento renovado como um novo amanhecer, a herança foi dividida no escritório do Dr. Ricardo. Parte para Dona Helena, ela precisava para remédios e conforto. Parte para os filhos e noras. Laura usou sua parte para pagar o empréstimo da reforma e planejar uma viagem extra. Dona Helena ficou mais uma semana no apartamento, dormindo no sofá sem reclamar. Dessa vez, ajudou na cozinha, lavando louças e elogiando o feijão temperado de Laura. Pediu desculpas em voz baixa, uma por uma, para cada membro da família. Quando foi embora, carregando sua mala velha, abraçou Laura com força inesperada. Obrigada por não desistir de mim, filha. Eu fui uma tola. Laura retribuiu o abraço, sentindo o peso dos anos se dissolver. Obrigada por me deixar existir, Dona Helena. Em fevereiro, 2 meses após o retorno explosivo, Laura e Marcos enfim chegaram à pousada em Ubatuba. O mesmo quarto com varanda para o mar turquesa, o mesmo cheiro de sal e brisa fresca, o mesmo som das ondas batendo nas pedras como um coração pulsando. Na primeira noite, sentados na varanda com caipirinhas geladas e petiscos de camarão, Laura olhou para o horizonte escuro e disse: Sabe o que eu aprendi com tudo isso? Marcos, com o bigode úmido de limão, virou-se para ela. O quê, amor? Que às vezes a gente precisa perder as férias para ganhar a vida de volta. E que a verdadeira liberdade vem quando a gente para de se calar. Marcos beijou sua testa, o cheiro de protetor solar misturado ao dele. E eu aprendi que minha esposa é a mulher mais forte e corajosa que eu conheço. Desculpa por não ter visto antes. Lá longe, fogos de Réveillon atrasados, ou talvez de alguma festa local, explodiam no céu escuro, pintando o mar de cores vibrantes. Eles brindaram com os copos tilintando. Ao novo começo, disse Laura. E a troca mais inesperada da nossa vida, respondeu Marcos, rindo. Meses depois, a família se reuniu para um churrasco no apartamento renovado. Dona Helena trouxe salada e elogiou a decoração. Os gatos ronronavam no colo de todos. E Laura, finalmente, sentiu paz. Mas em uma carta antiga encontrada no sótão durante uma limpeza, um último segredo do falecido sogro. Helena, cuide deles com amor, não com controle. O amor verdadeiro não precisa de correntes. Deixe-os voar. O ciclo se fechava, e a família, enfim, respirava livre.